Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Meus cumprimentos, senhores educadores, senhoras educadoras, senhores, senhoras, pais, jovens que estão neste momento nos acompanhando nesta atividade promovida pela Superintendência dos Educadores da Seitonoye do Brasil. Nós queremos agradecer a participação de todos e de todas. Queremos agradecer também nosso superintendente das atividades dos educadores, preletor Luiz Gomes e toda a sua equipe por nos proporcionar esta oportunidade de refletirmos juntos este tema que é tão profundo, que é tão atual e que é a educação da vida e meio ambiente. Um diálogo possível. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seitonoye, desde 1930, quando iniciou o movimento e ele iniciou a escrever as revistas sagradas, expandindo o movimento através da escrita, dos livros também, ele já nos trouxe muitos textos a esse respeito, para nos orientar a esse respeito. E entre eles, eu escolhi o volume 27 da coleção A Verdade da Vida. Neste volume, o mestre Masaharu Taniguchi colocou os 16 votos de aprimoramento espiritual para os adeptos da Seitonoye. Entre estes votos, o quarto voto diz assim: reverenciamos todas as coisas do universo. Ao contemplarmos o céu, as estrelas, o mar, a terra, o fogo, a água, os campos verdejantes, as flores, enfim, todos os elementos da natureza e os seres viventes, apreendamos em seu âmago a perfeição da vida de Deus. Amemos, respeitemos e reverenciemos essa vida e jamais a desperdicemos. Bem, nós, como aprendemos na Seitonoye, somos filhos de Deus. Este é o primeiro pilar da doutrina da Seitonoye, verdade vertical. Só existe Deus e a imagem verdadeira, o mundo perfeito criado por Deus e o ser humano perfeito, filho de Deus. Quando tomamos consciência da nossa filiação divina, podemos nos perguntar: como será o mundo em que agirão os filhos de Deus? E o mestre escreveu assim: devemos contemplar a imagem verdadeira, a essência que está no âmago deles e apreender a vida de Deus, infinitamente bela, harmoniosa e perfeita. Que vida é essa que nós devemos contemplar no âmago deles? Eles quem? Todos os elementos da natureza, todos os seres viventes e todas as coisas fenomênicas. Amar, respeitar e reverenciar a vida de Deus, que existe no âmago de todos os seres e todas as coisas, e jamais desperdiçá-la. Este é o modo de viver da Seitonoye. E nós, então, podemos refletir neste momento. Como é que tem sido essa nossa relação com todos os elementos da natureza, com todas as vidas? Até hoje, como temos percebido essas relações e como temos mesmo, como diz o quarto voto de aprimoramento espiritual, reverenciado essa vida que está no âmago de todos os seres, de todos os elementos da natureza? Aqui, no livro do professor Seiichi Taniguchi, Viver com Alegria.
ele está colocando assim para nós. Lamentavelmente, ao longo dos tempos, os homens têm levado em conta somente as vantagens imediatas e vêm agredindo a natureza, devastando as florestas, os bosques, poluindo os rios, os mares, descartando de qualquer maneira o lixo. Quando coloca agrotóxicos nas lavouras, a erosão pela chuva leva esses agrotóxicos para os rios, causando a mortandade de grande número de peixes. E da mesma forma estamos aí também matando animais indiscriminadamente, como os elefantes, por exemplo, para tirar as presas de marfim e fazer enfeites para vender e oferir grandes lucros. Indiscriminadamente, o professor Seixo coloca aqui, nós temos feito isso com as demais vidas, os demais elementos da natureza. E a natureza está respondendo. As condições meteorológicas, né, estão mudadas. Nós temos vivenciado aí, aqui mesmo no nosso país, no Brasil, locais em que a chuva é escassa e outros locais onde a chuva cai torrencialmente, causando grandes prejuízos às lavouras, causando prejuízos nas cidades, com perdas de vidas humanas, inclusive. Nós vivenciamos no ano passado as enchentes no estado da Bahia, no estado de Minas Gerais, que provocaram desastres em muitas cidades nessas regiões. Agora, recentemente, ocorreu em Angra dos Reis o fenômeno de que a chuva de 30 dias, que deveria ter sido distribuída por 30 dias, caiu num único dia, causando desabamento de morros, destruição de praias e também perdas de muitas vidas humanas. Bom, são sinais de alerta, escreveu aqui o professor Seixo, que o planeta Terra está emitindo para a humanidade. E ele coloca a questão da lei de causa e efeito, que a vida terrena é regida pela lei de ação e reação. Ele cita como exemplo, se arremessarmos uma bola contra a parede, ela ricocheteará e voltará para nós com a mesma força. Assim, é o princípio de que toda ação corresponde a uma reação equivalente. E em se tratando de fatos que têm ligação estreita com sentimentos humanos, esse princípio se manifesta como lei de causa e efeito e as consequências são muito mais complexas. Por exemplo, se causarmos danos às pessoas ou aos animais, acabaremos sofrendo danos na mesma proporção. Se continuarmos destruindo as florestas, matando os animais, chegará o dia da prestação de contas e seremos agredidos pela própria natureza, como já estamos vivenciando. E nas relações humanas, se causarmos danos aos outros, um dia sofreremos danos de algum modo e nos tornaremos infelizes. Nos últimos 2 anos, vivenciamos a questão da Covid-19. É a natureza nos chamando a atenção. O que está acontecendo? Por que esse vírus, que tinha como hospedeiro um animalzinho chamado pangolim, agora não tem mais o seu hospedeiro e veio procurar os corpos dos seres humanos? E com essa situação, milhares de vidas também foram perdidas, né? Sofremos bastante o isolamento físico dos nossos amigos, e também de nossos parentes. E vejam que o pangolim é um animalzinho que tem escamas. As escamas são extraídas para fazer medicamentos e a carne usada para alimento dos seres humanos. E é um animal que está em extinção. Então, como hospedeiro do SARS-CoV-2, o vírus não teve outra alternativa senão procurar um outro hospedeiro. E assim nós
estamos sofrendo essas consequências. Mas, por outro lado, escreveu aqui o professor Seiichi Taniguchi, se contribuirmos para o bem dos outros, amando-os, protegendo-os e contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade deles, seremos também amados, protegidos e beneficiados. Até agora, os homens têm causado muitos danos às mais variadas espécies de animais deste planeta. E estamos aí explorando os recursos minerais do subsolo, né, como o petróleo, estamos poluindo o ar com as queimadas, com a exploração do petróleo, com o gás metano da criação do gado bovino. Então, todas essas situações vão estar se refletindo em nós, já estão se refletindo. Veja que o professor Seiichi Taniguchi escreveu este livro há mais de 15 anos atrás. A sua edição, que eu tenho aqui comigo, é de 2007. Ele já havia escrito esse texto, né, quando foi traduzido e editado para o português. Então, vejam, toda essa situação ele já vinha chamando atenção desde aquela época. A Escola da Terra ministra, de modo minucioso e claro, o ensinamento de que o ser humano não deve ferir ou matar os seus semelhantes, nem os animais e nem os vegetais. Mas os homens ainda estão pensando somente em si próprios. Abatem os animais para se alimentar e para obter lucros. Cedo ou tarde sofrerão as consequências do seu egoísmo de alguma forma. Que diremos então das futuras gerações? Nossos filhos, nossos netos, as gerações vindouras, se nós não tomarmos consciência desse processo de destruição em curso e que está promovendo o aquecimento global em curso, com as catástrofes já aqui mencionadas, como será a vida das nossas futuras gerações? O comprometimento da qualidade do ar, das águas, dos solos, enfim, daquilo que nos proporciona vida e nos alimenta. Assim, o professor Seiichi, aqui na página 31 também deste livro, ele colocou assim: a natureza com suas florestas, campos, etc., é uma escola que nos ensina muitas coisas. Por isso, hoje em dia, fala-se muito na importância da educação ao ar livre. Vejam que interessante, né? Nós estamos aqui refletindo a educação da vida e o meio ambiente, um diálogo possível. E o professor Seiichi, então, já nos colocou essa questão, a educação ao ar livre. Não é somente nas escolas que a educação é ministrada. Todo lugar da natureza é a escola da vida. E a principal tarefa dada a nós nessa escola é aprender a respeitar a natureza. O objetivo não é a busca de fama, riqueza ou elevada posição social. O mais importante é aprender o valor da vida e compreender que mesmo as coisas aparentemente materiais não são simples matéria, mas sim são expressões concretas da mente e, portanto, contêm vida. Olhando assim, né, de fora, pode parecer que o nosso movimento de iluminação da humanidade, ele agora é um movimento de proteção ao meio ambiente. E muitas pessoas perguntam sobre isso, não é verdade? Mas queremos colocar aqui a posição do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, quando esteve aqui no Brasil em 2017, veio proporcionar um curso para as lideranças da Seiichi Onoye, preletores, enfim, e nesse curso ele colocou o verdadeiro objetivo do movimento de iluminação da humanidade. Essa aula que ele nos deu naquela época está transcrita nesta revista, edição especial da Seiichi Onoye, Fonte de Luz. E ele escreveu assim, ou melhor, pronunciou-se dessa maneira que aqui está escrito. O nosso objetivo de conduzirmos o movimento religioso
não é a proteção ao meio ambiente. O objetivo consiste em fazer desaparecer a fronteira psicológica entre o ser humano e o meio ambiente, por meio da ampliação da consciência de maior número possível de pessoas, incluindo a si próprio. Se isso acontecer, a maravilha da imagem verdadeira, em que todos os seres estão em perfeita harmonia, sustentando-se uns aos outros, será visualizada por grande número de pessoas. Se ficar assim, sentiremos amor ao mundo, que é a nossa extensão, e não mais pensaremos em ferir o outro ou destruir a natureza com o intuito de expandir o eu carnal. Vejam, o mundo que é a nossa extensão. Não somos separados do mundo, dos elementos da natureza, dos fenômenos. Fazemos parte, somos extensão deste mundo. Não mais será necessário forçar para se conscientizar de que existe um meio ambiente separado de si e passará a amar tanto o mundo humano como o mundo da natureza como parte de si. Essa é a direção para onde o nosso movimento quer caminhar. Vendo de fora, ele enfatiza, talvez pareça como um movimento de proteção ao meio ambiente, mas esse é o movimento de ampliação da consciência da humanidade, é o movimento de iluminação da humanidade no seu verdadeiro significado. E aqui eu gostaria de enfatizar essa questão de que nós fazemos parte do mundo, de todas as coisas, tudo é uno. E o ser humano faz parte. Então, na oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos, que está aqui no canto em louvor à natureza, o professor Masanobu Taniguchi assim se expressou. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo, que é a nossa natureza verdadeira, está ensinando a nós, seres humanos, sejam mais humildes. Conscientizem-se de que vocês são parte da natureza. Recuperem o eu, que é um com a natureza. Recuperem o eu, que é um com a natureza. Fazemos parte, não estamos separados, não estamos aqui para continuar destruindo e usando a nosso bel prazer os recursos que Deus nos proporcionou, como também sua vida, expressão da sua vida, para nos sustentar, para nos dar vida, né? Harmonizando-se uns com os outros num processo de colaboração e doação mútua entre nós. E, continuando aqui no outro livro da coleção A Verdade da Vida, do mestre Masaharu Taniguchi, agora o volume 28, ele está justamente falando desta vida e das coisas que parecem simplesmente matéria, mas que também são expressões da vida de Deus, e fala a respeito do método educacional da Seicho Noye, de que a verdadeira educação consiste basicamente em estimular o ser humano a manifestar a capacidade ilimitada, inerente à sua verdadeira natureza de filho de Deus. Este texto está na página 97 da minha edição, que é a primeira edição deste livro. Continuando, em outras palavras, então, consiste em fazê-lo manifestar sua imagem verdadeira, que Deus criou como expressão de si mesmo. Então, a afirmação de que os seres vivos foram criados por Deus pode suscitar a ideia de que o Criador, Deus, e as criaturas, os seres vivos, existem separadamente. Mas o que queremos dizer é que todos os seres vivos são expressões de Deus. Na página seguinte, a página 99, o mestre continua aqui. A pedagogia da Seicho Noye consiste em ver as coisas que são aparentemente materiais como manifestação da vida. E isso é comparável à apreciação de obras artísticas. Na página 100, ele enfatiza: a verdadeira educação, a verdadeira religião
e a verdadeira arte estimulam as pessoas a exteriorizarem plenamente a vida e fazem com que elas descubram a perfeição de todos os seres. O modo de viver preconizado pela Seicho-no-ie consiste em descobrir a perfeição da essência de todos os seres e fazer com que ela se manifeste plenamente. Então, já aqui nesta época, o mestre Masaharu Taniguchi já se referia a todos os seres. Ele não trazia simplesmente o ser humano, mas todos os demais seres, todas as vidas e até aquilo que parece simplesmente matéria, também são expressões da vida de Deus. Nós falávamos anteriormente, citamos no livro do professor Seicho Taniguchi, que ele falou da educação ao ar livre, não é verdade? E eu gostaria, então, aqui nesse momento, de citar um autor que o nosso Supremo Presidente, o professor Masanobu Taniguchi, sugere para nós, o seu estudo é o pensador da atualidade, Jeremy Rifkin. Ele escreveu o livro A Terceira Revolução Industrial, e na página 268 deste livro, que ele fala da reformulação da sala de aula, ele coloca o seguinte a respeito dessa questão que o professor Seicho Taniguchi colocou no seu livro, Viver com Alegria, dessa educação ao ar livre. Vamos compreender isto melhor. O título do item é A biosfera torna-se o ambiente da aprendizagem. A biosfera é todo o sistema onde está manifestada a vida. Os solos, o ar, o calor do sol, as águas, tudo aquilo onde está manifestada a vida, onde estão os animais, onde estão todos os seres, onde está o ser humano em todos os aspectos, é a biosfera. Então, ela torna-se o ambiente da aprendizagem. A aprendizagem colaborativa ajuda os estudantes a ampliar sua noção do eu para o outro e estimula a participação profunda em comunidades mais interdependentes. Ela alarga as fronteiras da empatia. No entanto, para que nossos filhos sejam preparados para a vida na era da biosfera, nosso sistema educacional precisará levar a aprendizagem distribuída para além do domínio humano, incluir os demais seres e o vasto território natural. As escolas e universidades apenas começaram a explorar a pedagogia e as práticas de aprendizagem que ajudariam a estender o eu para incluir o eu ecológico, o eu que faz parte, que se sente parte, que pertence a todo o sistema natural. É a extensão da sala de aula para a biosfera. E interessante que ele cita também que alguns pesquisadores estão começando a catalogar uma série de problemas de saúde associados, olha só que interessante, ao transtorno do déficit da natureza. Inclusive a maior incidência de depressão e outras doenças mentais, bem como doenças físicas causadas por comportamento sedentário. Alguns pesquisadores estão começando a examinar a possível ligação de algumas formas de transtorno da hiperatividade e déficit de atenção com os transtornos do déficit da natureza. Olha que interessante essas pesquisas que esses pesquisadores estão fazendo. Nós estamos nos separando da natureza, a qual nós vivemos por milhares e milhares de anos, né? Desde o homem das cavernas. E agora, em poucos anos, nós fizemos uma ruptura muito grande entre nós e a natureza. Principalmente os habitantes das grandes cidades, né? Do ambiente mais artificial de vida do ser humano. As nossas crianças, né, hoje em dia, já não podem mais, não têm mais a brincar, né, fora de casa, estar em ambientes onde haja vegetação, onde lhe seja proporcionado a satisfação da sua curiosidade. E nesse aspecto, ele cita também
o sociólogo Stephen Keller, que trata de um ponto raramente abordado de que a interação com a natureza é essencial para o pensamento crítico. A mente em desenvolvimento da criança observa continuamente fenômenos naturais e tenta entender como eles afetam o mundo onde ela está crescendo. Então, a criança observa o seu entorno, observa os fenômenos e ela, curiosa, pergunta. Aqui ele cita algumas perguntas. Por que a chuva cai do céu e o sol nasce todo dia? Por que as plantas crescem em determinados períodos do ano? De onde vem o vento? Por que eu suo quando está quente? E o mestre Masaharu Taniguchi, também no livro A Verdade da Vida, volume 14, cita algumas perguntas da curiosidade da criança a respeito da biosfera já, né? Por que as estrelas brilham? Como é que elas param lá no céu? Quem é que segura as estrelas? E essa curiosidade das crianças é satisfeita quando nós adultos já vamos encaminhando para a questão de compreendermos que fazemos parte desse meio ambiente e que tudo é vida, é manifestação da vida de Deus. Então, quem segura as estrelas? É a força de Deus. É a força da grande vida do universo que faz as estrelas brilharem e que faz as estrelas se fixarem lá no céu. E com essas explicações, nós vamos fazendo a criança despertar o espírito, o pensamento crítico, como coloca aqui o sociólogo Stephen Keller. Ele diz que quando uma criança, quando falamos da criação da consciência, estamos realmente fazendo alusão à forma como uma criança faz ligação entre os fenômenos e estabelece relações previsíveis, e tudo isso a ajuda a situar-se no mundo. Então, hoje, como as crianças estão deslocadas e estão muito focadas nas muitas informações da internet, dos meios sociais, estão muito focadas na televisão, nas telas, no computador, nos games, elas perderam essa referência. Então, a relação com a natureza que ajuda a se situar no mundo. E quem sabe, como dizem os pesquisadores, esse déficit de natureza pode estar trazendo o déficit de atenção, e as depressões hoje entre os seres humanos e também já nos jovens e nas crianças. A exposição limitada à natureza diminui as possibilidades de entender o que significa a existência. Como não se vê mais a perspectiva da própria existência, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E nesse aspecto, a educação da vida, o meio ambiente, um diálogo possível, vem trazer para essa reflexão, essa educação estendida além da sala de aula. Keller conclui que poucas áreas da vida fornecem aos jovens tanta oportunidade quanto o mundo natural para o pensamento crítico, o questionamento criativo, a solução de problemas e o desenvolvimento intelectual. E ele vai concluindo: a natureza é a fonte de encantamento e admiração, sem os quais a imaginação não existiria, e sem a imaginação humana, a consciência se atrofiaria. Assim, então, estamos diante de um grande desafio para a humanidade, para nós seres humanos. Esse desafio de amar a natureza, verdadeiramente amar a natureza. O que significa amar a natureza? Estamos, então, trabalhando diante do conceito do amor elevado, no seu sentido mais elevado. Que amor é esse no seu sentido mais elevado? É o amor que se traduz no cristianismo como o amor do Cristo. O amor do Cristo que atraía para si aquelas pessoas que eram discriminadas pela sociedade. As prostitutas, os fariseus, os samaritanos, as pessoas, os cobradores de impostos e mesmo as crianças, que Jesus dizia: deixai vir a mim as criancinhas.
Esse é o sentimento do amor mais elevado, que não discrimina ninguém, que não faz a diferença entre ninguém, mas que todos são unos, todos são filhos de Deus. Esse é o amor de Cristo. E no budismo isso se traduz pelas 4 mentes imensuráveis de Buda, que são 4 sílabas, né, em japonês, Ji, Ri, Ki, Sha. O Ji, que significa a caridade infinita. A caridade infinita é o amor que se traduz em querermos retirar o sofrimento do alheio, o sofrimento do próximo. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de, quando vermos alguém sofrendo, nós desejamos remover esse sofrimento. E, ao mesmo tempo, a piedade infinita é o Ri, né? Que é proporcionar a alegria ao próximo. Ambos, a caridade infinita e a piedade infinita, se traduz por sentimento de misericórdia, que é remover o sofrimento alheio e, ao mesmo tempo, proporcionar-lhe felicidade, alegria. E os outros 2, o Ki significa alegria infinita, que é alegrar-se com a alegria do próximo. E o Sha, que se diz que é o sentimento mais difícil de praticarmos, né, dos 4 corações infinitos de Buda. O que é o Sha? É o desapego, é o sentimento de desapegar-se. Desapegar-se do quê? Diante da situação que nós colocamos desde o início da nossa atividade, toda a questão ambiental e do processo educativo, né, que permeia toda essa questão, nós estamos aí diante de buscarmos mudanças dos nossos hábitos, desde os hábitos alimentares, hábitos de consumo, enfim. Para nós mudarmos nossos hábitos, precisamos nos desapegar. E aqueles que até hoje estão aí, usando a natureza ao seu bel prazer para desfrutar para o seu benefício próprio, também precisam praticar o desapego. Então, por isso dizemos que o Sha é o sentimento mais difícil de ser praticado. Temos que nos libertar do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, para ampliarmos, né, esse nosso amor para toda a humanidade, prevendo aí o futuro das da nossa posteridade, das nossas futuras gerações. Então, desta maneira, para praticarmos esse sentimento do amor elevado, eu quero convidá-los a todos e a todas para realizarmos a prática da meditação Shinsokan, para praticarmos as 4 mentes imensuráveis de Buda. Então, gostaria de convidar a todos e a todas para nos colocarmos em posição de oração, né, da meditação Shinsokan. Nós vamos unir os calcanhares, colocar os nossos pés sobre as cadeiras, estamos sentados na ponta das cadeiras. Vamos unir as mãos, posição de mãos justapostas, os polegares estão na altura do nariz. Fechamos os nossos olhos, porém levemente, como se olhássemos levemente para cima para desfranzirmos a testa, o senho. A coluna deve estar ereta. Braços relaxados, mente alegre. Então vamos iniciar. Até finalizarmos, vamos permanecer com os olhos fechados. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seicho Noye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Visualizamos e contemplamos um mundo infinitamente vasto e esplendoroso.
Aqui é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Minha mente está una com o infinito amor de Deus. As 4 mentes imensuráveis de Buda, e se expande pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todos os seres vivos, aspira a remover os seus sofrimentos, abrandar as suas angústias, dar conforto e conceder a felicidade. Minha mente está una com o infinito amor de Deus. As 4 mentes imensuráveis de Buda, e se expande pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todos os seres vivos, aspira a remover os seus sofrimentos, abrandar as suas angústias, dar conforto e conceder a felicidade. Minha mente está una com o infinito amor de Deus. As 4 mentes imensuráveis de Buda, e se expande pelo céu, permeia o universo, e ao avistarmos todos os seres vivos, aspira a remover os seus sofrimentos, abrandar suas angústias, dar conforto e conceder a felicidade. Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, suas angústias abrandadas, dado conforto e concedida alegria. Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, as suas angústias abrandadas, dado conforto e concedida alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, suas angústias abrandadas, dado conforto e concedida alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Minha mente está una com o infinito amor de Deus. As 4 mentes imensuráveis de Buda, e se expande ainda mais pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todas as vidas e minerais da terra, aspira a remover os seus sofrimentos, dar conforto, proteger a diversidade e conceder a alegria. Minha mente está una com o infinito amor de Deus. As 4 mentes imensuráveis de Buda, e se expande ainda mais pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todas as vidas e minerais da terra, aspira a remover os seus sofrimentos, dar conforto, proteger a diversidade e conceder a alegria. Minha mente está una com o infinito amor de Deus. As 4 mentes imensuráveis de Buda, e se expande ainda mais pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todas as vidas e minerais da terra, aspira a remover os seus sofrimentos, dar conforto, proteger a diversidade e conceder a alegria.
Os sofrimentos de todas as vidas da Terra já foram removidos. O conforto proporcionado, diversidade protegida e alegria concedida. Muito obrigado, muito obrigado. Os sofrimentos de todas as vidas da Terra já foram removidos. O conforto proporcionado, diversidade protegida e alegria concedida. Muito obrigado, muito obrigado. Os sofrimentos de todas as vidas da Terra já foram removidos. O conforto proporcionado, diversidade protegida e alegria concedida. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento fluem do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão, de 10 de abril de 2022. Masanobu Taniguchi. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da meditação Shinsokan. Podem abrir os olhos, desfazer a posição de oração. Muito obrigado, muito obrigado. Assim finalizamos com esta prática a nossa atividade deste momento do dia de hoje. Quero novamente agradecer a todos e a todas pela participação nesta nossa atividade no canal da Seicho Doiedo no YouTube. Muito obrigada. Todas as quintas-feiras às 20 horas temos as atividades para os educadores neste canal. Deixe aí também o seu like para que outras pessoas possam ter oportunidade de refletir sobre a educação da vida, o meio ambiente, um diálogo possível, como nós refletimos hoje, e outros temas da maior importância para a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, para que a educação da vida seja realmente, como na nossa visão, seja referência no setor educacional brasileiro. Muito obrigada, muito obrigada. E quero encerrar com a leitura novamente do 4º voto de aprimoramento espiritual dos adeptos da Seicho Noye, uma vez que nós praticamos através da meditação Shinsokan esses sentimentos de reverenciar a todas as coisas do universo,
e jamais desperdiçar estas vidas. Ao contemplarmos o céu, as estrelas, o mar, a terra, o fogo, a água, os campos verdejantes, as flores, enfim, todos os elementos da natureza e os seres viventes, apreendamos em seu âmago a perfeição da vida de Deus. Amemos, respeitemos e reverenciemos essa vida e jamais a desperdicemos. Assim ampliamos a nossa consciência e o nosso sentimento de amor para com todos os elementos da natureza, todas as vidas, mesmo as vidas que aparentemente são simples matéria, mas também são expressões da grande vida do universo, que é Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Educador, você sabe quantas foram as mudanças nesses últimos anos e conhece os novos desafios que vieram. Mas já percebeu quanto nós também mudamos? Tivemos muitas experiências que sim, são importantes para nós e para aqueles que fazem parte do mundo. Agora, como entender todas essas mudanças e como fazer com que as transformações dentro de nós façam o melhor para eles? Vamos juntos nesta jornada no Seminário para Educadores Acolher e Recomeçar. Palestras, rodas de conversas, oficinas, relatos, orações e meditações nos aguardam com orientações valiosas a respeito da educação da vida. Seminário virtual e ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Para maiores informações, contate o e-mail seminarioeducadores@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 50 14 2253.